Queria voltar aqui à questão dos casos de uso voltado para o mercado da saúde, na maioria deles, né, com suporte de alguma disciplina de inteligência artificial. Né? Então vamos falar de casos de uso que é bem interessante. Primeira coisa, né, jornada do paciente. Jornada do paciente a gente consegue ali ter agentes inteligentes para suportar toda a parte de atendimento, né? Agendamento de consulta, por exemplo. Em vez de usar chatbots tradicionais ou aplicativos tradicionais, a gente pode fazer um processo assistido de forma bem fluida, com o uso de IA generativa. A gente pode ter qualquer dinâmica de resolução de dúvidas. Então, por exemplo, se um paciente ou um beneficiário busca é, características, né, sobre um determinado produto da operadora, um produto do prestador de saúde, também é possível ter ali um assistente virtual para tirar dúvidas sobre produtos específicos. Terceiro caso de uso de jornada, muito típico, acompanhamento do paciente para ver se houve adesão terapêutica, se recebeu, por exemplo, um imunobiológico, um medicamento de alto custo, né, oncológico ou imunobiológico, se ele está tomando medicamento, né, toda essa parte de adesão terapêutica. Então, essa é a primeira linha aí, jornada do paciente. Depois existe uma linha que vai junto ali a eficiência operacional, que são as assistentes inteligentes internas, por exemplo, num hospital para suportar o cumprimento de POPs, né, que são procedimentos operacionais padrão, né? Esses procedimentos muitas vezes eles ficam armazenados em determinados repositórios e na dinâmica do dia a dia de um hospital é muito difícil, né, o profissional da saúde parar para acessar aquele repositório, buscar aquele documento muitas vezes complexo para poder acompanhar, né, ou para poder consultar o passo a passo. O que a gente pode fazer aqui é ter de novo um assistente inteligente que de forma fluida, né, direcione o profissional da saúde já para o procedimento e assista a ele, né, no cumprimento do passo a passo daquele procedimento. Por exemplo, como fazer uma internação, como fazer uma alta, como aplicar um colírio, né? A gente tem vários exemplos aí bacana. É uma estrutura que não é cara, né? São estruturas que a gente já tem, já construímos, que garantem privacidade dos dados e garantem bastante eficiência na configuração desses casos de uso. Um outro ponto que a gente coloca aqui, não necessariamente com o uso de IA generativa aí, é o acompanhamento de protocolos críticos, né? Por exemplo, o protocolo de CEPS, que é um protocolo crítico, a gente consegue fazer o acompanhamento, né, de quantos pacientes na UTI ou até ali na enfermaria, né, já estão em alguma fase do protocolo internacional de CEPS, passando o status imediatamente online para o núcleo da qualidade do hospital, e até para outras instituições que acompanham aí a execução, as estatísticas associadas à execução do protocolo, para aprimoramento desse protocolo também, né? Então é muito tranquilo implementar isso e é um caso de uso assim super relevante e que contribui, entre outros índices, né, como o aumento de giro de leitos, mas com a própria redução da taxa de mortalidade. Outro tema que eu queria trazer aqui, que também a gente tem explorado bastante, é o tema do ciclo de receita, né? Vamos pensar aqui um pouquinho conceitualmente, né? A IA generativa ela nos possibilita fazer comparações entre documentos não estruturados, né? Então ela é muito fluida para lidar com texto, o chamado texto livre, e essas comparações permitem que ali na fase de validação operacional, né, de relatórios, por exemplo, no hospital, um relatório de enfermagem contra um relatório de farmácia, a gente consiga fazer essa comparação de forma eficiente. Numa outra etapa ainda, falando aqui de, por exemplo, pré-faturamento, a gente consegue configurar e treinar a IA para que ela esteja conforme as regras de uma determinada operadora de saúde para fazer as verificações necessárias a toda a documentação que vai ser enviada à operadora antes que esse faturamento seja realizado, assim reduzindo o número de glosas, reduzindo aí esse ciclo de caixa, né, garantindo uma maior saúde de caixa à instituição. E claro, a gente tem que começar antes por uma etapa consultiva para entender exatamente porque cada
cada instituição tem características que são muito específicas, tá? Então, há traços comuns, mas há traços específicos de ineficiência dentro do ciclo de receita, tá? Saindo um pouco da generativa, focando no machine learning e no conceito das operadoras de saúde, nas necessidades das operadoras de saúde, a gente consegue, para vários propósitos, de diversas formas, correlacionar dados variáveis que são independentes entre si, para correlacionar a uma tendência, por exemplo, de internação, uma tendência de desenvolver uma determinada patologia, reduzindo o ciclo, reduzindo a sinistralidade de operadoras. Então, por exemplo, eu quero correlacionar os hábitos de um paciente com seu histórico de consultas com glicemia e colesterol nos últimos exames dentro de um determinado período. Através de regras de regressão, a gente consegue projetar e até definir um plano preventivo para evitar que esse sinistro venha de fato a ocorrer. E aí, numa outra disciplina que eu queria também enfatizar aqui, a gente tem visão computacional. Onde que estamos trabalhando visão computacional? E acho que aí é um futuro, né? Até porque esse tipo de solução vai ter um preço bem acessível e vai melhorar muito o ambiente hospitalar. A gente tem a solução de detecção de EPI, né? Então estamos falando de EPIs de profissionais de saúde, que a faxineira usa, que os técnicos, por exemplo, o pessoal da cozinha usa, né? Tudo para garantir higiene no fim do dia, né? E reduzir, né, infecção hospitalar, né? Garantir um ambiente mais higiênico no hospital. Outro caso muito interessante, ainda com visão computacional, é a gente fazer o monitoramento do leito, tá? Para diferentes propósitos. Um pode ser evitar acidentes, conseguir detectar movimentos que expressem ali a inquietação do paciente, demonstrando dor ou querendo chamar uma enfermeira, enfim, qualquer coisa que mereça ele ser monitorado, gerando alarmes em tempo real. E a resolução ali tentar solucionar o caso de uso da lesão por pressão, né? Ou seja, para evitar lesão por pressão existe uma periodicidade onde o profissional da saúde ele tem que alterar o decúbito do paciente, né? A frequência, e isso pode ser programado numa solução de visão computacional. Uma vez que o procedimento não seja cumprido, isso pode gerar aí um alarme para a enfermagem dizendo que um determinado paciente está desassistido do ponto de vista ali do cumprimento desse protocolo, tá? Então eu enderecei alguns casos, né, bem legais. Assim, eu acho que a gente consegue temos aqui um propósito muito forte de melhorar, né, o ambiente da saúde com soluções que eu trouxe aqui, que não são caras, tá? São soluções extremamente efetivas e extremamente viáveis do ponto de vista de custo. É isso aí, um abraço.